Daquele jeito. Falar do Palmeiras, né? Olha, o Palmeiras hoje nesse... Gente, eu tô de verde porque faz parte da minha paleta de cores. Entendi. Tem nada a ver com o time não, viu? Me livrem dessa. Vamos falar do Palmeiras, os reservas, né? O time profissional do Palmeiras venceu o Ituano por 3-1 em Itu. E aí, depois do jogo, o técnico Abel Ferreira, ele tava ali com a língua afiada, rapaz, na coletiva de imprensa. Vamos ver como é que foi o jogo e ouvir o Abel. A imagem que melhor define como o Palmeiras tratou o jogo contra o Ituano surgiu horas antes no Canindé, a 100 quilômetros de Itu. Dudu, um dos principais jogadores do time, apareceu acenando para a multidão que foi assistir à decisão da Copinha, conquistada pelo Verdão. Além dele, os outros 10 titulares de Abel Ferreira sequer viajaram para o interior paulista, poupados para a decisão da Supercopa, sábado, contra o Flamengo. Nós atempadamente falamos com a Federação Paulista de Futebol, que não sei porquê, disse que não era possível antecipar o jogo do Botafogo um dia, antecipar o jogo do São Paulo um dia e antecipar o jogo do Ituano um dia. E foi com um time formado só por reservas e vários jovens que subiram recentemente da base que o Palmeiras chegou à sua segunda vitória no Campeonato Paulista, com direito até ao fim do jejum de um atacante que não marcava desde maio do ano passado. Navarro desencantou depois de uma baita jogada de Mike, lateral que estreou na temporada. Tocou! Navarro! Gol! Do Palmeiras! Logo depois, o camisa 29 teve tudo para aumentar, mas bateu em cima de Jefferson Paulino e completou a performance do primeiro tempo com esta furada. Lopes também entrou na concorrência com Navarro no quesito gol perdido. Mas dá para imaginar que Abel tenha ficado satisfeito. Primeiro tempo com 8 finalizações, sendo 4 certas, não é sempre que acontece. Sem falar que o Verdão não correu grandes riscos. Os maiores surgiram dos chutes de Paulo Vitor e Eduardo Persson. Curiosamente, os personagens que levaram o time da casa ao empate na etapa final. Cruzamento de Paulo Vitor, gol de Eduardo Persson. O Paulo Vitor cruza na medida, um pouquinho atrás ainda, mais de perto da direita vem o Persson. Até então, o Palmeiras não havia sido vazado em 2023 e Persson gostou tanto da ideia que por pouco não repetiu a dose. Quando você joga contra um time grande, você tem que ser risco zero no seu mental, na sua concentração, e você tem que ter uma efetividade. Não foi desta vez que o Ituano conseguiu vencer no Paulistão. O Verdão, que poderia ter voltado à frente se este gol de Kusevich não tivesse sido anulado por um toque na origem da jogada, chegou ao segundo na cobrança de escanteio que Lopes cabeceou e o volante Lucas Siqueira, capitão do Galo de Itu, desviou contra o próprio patrimônio. E assim como Navarro, que voltou a marcar depois de quase 9 meses, Tabata também deixou Itu com boas lembranças. Foi ele quem assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti sofrido por Lopes. Em seu 18º jogo pelo Verdão, finalmente, a primeira bola na rede. Breno Lopes, mais uma vez, quase deixou dele. Mas a noite, que por pouco não terminou em goleada, já tinha valido a pena para Abel. Jogamos bem, grande atitude destes jogadores e eu digo isto muitas vezes, não há reforço nenhum que seja maior do que a força do nosso coletivo. Recado para aqueles que protestaram contra a presidente Leila Pereira, especialmente pela falta de contratações após as saídas de Danilo e Gustavo Scarpa. Vocês têm superstições aqui, não é? Muitas. É prenúncio de boa época. Desde que eu cheguei aqui, todos os anos é assim. Sábado estaremos mais uma vez nos últimos, não sei, 12, 11 finais que temos nos últimos 2, 3 anos. E eu às vezes rimo um bocadinho com todo esse murmurinho que vocês fazem, murmurinho fora, eu dá-me vontade de rir, não é?
Com a língua firme, menino. E ele se perde já, né, nas finais, porque conquistou 2 Libertas, tem Copa do Brasil, Brasileiro, Recopa, Paulista. Já não sabe mais qual título que ele foi até o final. Mas Abel, com a língua afiada, assim, na coletiva de imprensa, Chico, ele falou muito a respeito desse elenco. Né, que o reforço do elenco que eles precisam é essa unidade que ele está encontrando em campo. Até porque venceu 3-1 o Ituano. Tá com a moral lá em cima o time, né? E tem que fazer isso mesmo. Ele vai depender desses caras para uma decisão no próximo sábado contra o Flamengo, a primeira do ano. Ele não vai contar com um reforço imaginário, alguém que não chegou. Então ele precisa dar moral para quem está ali e que, com um elenco alternativo, com um time alternativo, tinha acabado de vencer o Ituano. Agora, eu só não entendo esse murmurinho que ele diz que vem de vocês, no caso da imprensa. Quando, na verdade, foi o próprio Abel que pediu reforços, né? E a torcida do Palmeiras, né? E, na verdade, a imprensa está repercutindo aquilo que a gente viu acontecer no Allianz Parque, com os muros pichados. É uma repercussão daquilo que a torcida trouxe também. E o próprio Abel, quando ele chega e diz assim, qualidade custa caro, nós não tínhamos programado vendas. Venderam? Tem que comprar. Ele disse isso. Ele disse que o Palmeiras precisava investir com as saídas do Danilo e do Gustavo Scarpa. Então não é a imprensa. A imprensa repercute o que o Abel fala e especialmente a pressão da torcida que quer reforçar o elenco pensando na temporada porque a exigência do Palmeiras sempre é muito alta. Então, mas eu entendo também esse jogo, o Abel é muito bom com as palavras, ele tem que valorizar o seu elenco, ele tem uma decisão no sábado, ele já dá uma cornetadinha no calendário, que eu concordo também em alguns aspectos, então tá tudo certo, né? Como é que a gente fala, né? Toma lá da cá, tá tudo e sobre essa repercussão, né, sobre esse murmurinho que a imprensa cria, segundo o Abel, depois ele, na próxima resposta, ele fala assim, não, mas também assim, o brasileiro gosta de superstição. Então, sempre que começa ano, tem polêmica, a torcida cobra e a gente ganha títulos. Vamos ver no fim deste ano. É isso, Chico. Vamos ver no fim deste ano, mas, de novo, né? Essa pressão é pelo que o próprio Palmeiras criou nos últimos anos. De uma hegemonia aqui no Brasil, juntamente do Flamengo, conquistando os principais títulos. Então, é natural. A exigência pelo elenco, pelo investimento, pelo trabalho, pelos jogadores, é de sempre ganhar. E o Abel sabe disso. Ele sabe disso. Agora, realmente está um pouquinho fora do tom, em termos de um time que acabou de ser campeão brasileiro, ter muro pichado e torcida xingando a presidente. Isso realmente está um pouquinho fora do tom. Mas aí é por causa dos reforços, né? Torcida que é jogador. Olha, mais pra frente a gente volta a falar Falar agora sobre o Palmeiras com informações sobre contratações. Quero te contar nesse vídeo sobre o Wallace, o volante que pertence ao Udinese, e mais novidades envolvendo o Michael. Tenho contado para vocês que o Palmeiras já fez oferta oficial para comprar o ex-atacante do Flamengo e o Michael gostou. Bora começar falando sobre o Wallace. Negociação na busca por um volante anda bem complicado. O Palmeiras precisa de um substituto para o Danilo. O Matheus Henrique, do Sassuolo, gostaria de jogar no Palmeiras, mas o Verdão nem sequer fez proposta oficial ao clube italiano, por entender que as condições do negócio seriam muito difíceis. O Sassuolo só aceita vender. Em relação ao Jean Lucas, que pertence ao Mônaco, o Palmeiras tentou nos últimos dias a contratação do atleta por empréstimo e em definitivo, mas as conversas não avançaram. Não há uma desistência, mas não houve acordo. Diante disso, Palmeiras começa a pensar em outras alternativas. Chegaram a especular o Gregory, que pertence ao Inter Miami. Ouvi de uma pessoa do Palmeiras que esse nome nunca foi cogitado. Já o Wallace teve seu nome vinculado ao Palmeiras nas últimas horas, depois de uma matéria do Goal. Ouvi o seguinte da minha fonte Alviverde, abre aspas. É bom jogador, mas não tem nada, fecha aspas. Contratar o Wallace seria outra coisa bem difícil. Ele é titular absoluto do bom time da Udinese na atual temporada, 19 partidas, embora não tenha marcado gol nem assistência, é titular absoluto por lá. Para fechar, queria contar a respeito de Michael, o atacante quer jogar no Verdão. O Palmeiras já procurou o Al-Hilal com uma proposta em definitivo, mas há uma dificuldade bem grande com o calendário. Isso porque o Palmeiras precisa inscrever o Michael para poder utilizá-lo na primeira fase do Campeonato Paulista até o dia 10 de fevereiro. E o Al-Hilal tem o Campeonato Mundial de Clubes para disputar em fevereiro. A estreia do time saudita está marcada para o dia 4 contra o Wydad Casablanca do Marrocos, é inclusive o time da casa. Se o Al-Hilal perder esse jogo, o caminho fica livre para que o Michael possa ser vendido e inscrito a tempo. Caso contrário, o
Próxima partida do Al Hilal já é no dia 7 contra o Flamengo, na semifinal. E ainda que perca a semifinal, o Al Hilal tem a disputa do terceiro lugar marcada para o dia 11. A final e a disputa do terceiro acontecem no mesmo dia, no dia 11 de fevereiro, um dia depois do fim do prazo de inscrições para o Campeonato Paulista. Aí o Palmeiras só poderia inscrever o Michael para a reta final do estadual a partir do mês de março. E você, o que faria? Esperaria o Michael? Quanto é que vale a pena para gastar no ex-atacante do Flamengo? Use espaço para comentário e opine. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.